Boa noite, Edilson. Bem-vindo. Então, olha só, pessoal, estamos começando o nosso papo de segunda de hoje, né? Onde, nesse papo de segunda, nós hoje trabalharemos em cima do personagem Sarna. Né? Sarna, não, desculpe, Sarda. Eu sempre troco o nome dele. Bem, segunda-feira que vem. Deixa eu tirar o microfone. Boa noite, Ana, bem-vinda. Segunda-feira que vem, nós começamos um ciclo de debates sobre racismo, que será sempre na última segunda-feira de cada mês. Então, a partir de segunda-feira que vem, nós vamos ter os seguintes debates. Na primeira segunda-feira de cada mês, Emerson e Vitor nos brindarão com saúde e comunicação. Na segunda-feira de cada mês, eu falarei, nós debateremos a respeito de adições e inclusão social. Na terceira segunda-feira de cada mês, ainda estamos vendo quem vai ocupar esse espaço. E na última segunda-feira de cada... na quarta segunda-feira de cada mês, estaremos falando e pensando sobre racismo, mas pensando sobre racismo com um prisma muito pouco explorado até o momento. Nós estaremos pensando sobre racismo, sobre o prisma do que nós perdemos com o racismo. Ou seja, poucos de nós sabem que a primeira universidade do mundo foi instaurada na África. Poucas pessoas sabem que os africanos tinham um conhecimento astrológico fenomenal. A medicina deles era muito avançada. Eles tinham o hábito de registrar tudo em livros, né? E assim por diante. Então, nós estaremos conversando exatamente sobre isso. Sobre essa ciência, sobre essa cultura, sobre esse conhecimento. Todo esse continente teria disponibilizado e tenha nos disponibilizado, e que essa cultura eurocentrada, que nos fez acreditar que a única coisa que a África teria seriam corpos a nos oferecer, seriam corpos para serem escravizados. E tudo mais virou brincadeira, virou motivo de pilhéria, virou escárnio. Pois o que nós queremos é resgatar tudo isso. Né? Queremos conhecer o que nós deixamos de saber, o que a humanidade deixou de conhecer ao preterir toda essa cultura linda e rica, oriunda do continente africano. Hoje nós estaremos falando sobre o Sarda, como estava dizendo. E, para isso, nós vamos começar com um filme gravado por ele, né? Onde esse filme traz uma série de questões que depois nós vamos debater a esse respeito. Então vocês veem... existe, não é que o crack seja bom. Vocês estão vendo o filme? Sim. Sim. Agora está chegando um pouquinho baixo. Sim. Tá, o baixo eu vou resolver. Bom. Seja ruim, uso de droga presta ou não presta, esse debate já existe, né? Até onde eu pude averiguar, como dependente químico, é uma doença, né? Para certas pessoas é safadeza. Para mim são ambos. Existe safado doente e existe safado que não é doente também.
né? Tem lixo humano doente de dependência química e tem lixo humano político também, acho eu, né? Então, independente do perfume que eu use, que eu nem uso, né? Eu não lavo o dente há 8 anos, tá? É verdade. Para que eu vou lavar o dente? Para rir bonito para os políticos? Que nada, que me chamam de lixo humano? Eu tomo banho no máximo uma vez a cada 10 dias e olhe lá. Eu não uso desodorante, não tenho CC, tá bom? Bem, isso também não tem mau hálito não, e o pH é alto da minha boca, né? Mas estão caindo os dentes. Mas para que tanto dente? Porque na verdade, né, não há mais muito o que comer, né? Tem muita comida de doação. Mas eu não vivo de comida de doação, eu agradeço muito a quem doa, mas eu não tenho capacidade de comer salsicha todo dia. É muito ruim, viu, senhor prefeito? Senhor perfeito. Não dá, eu não consigo não sacanear. Porque na verdade, senhor prefeito, o senhor prefeito, me parece que quando diz que o que tem aqui é lixo humano e que o projeto de braços abertos com a morte, né? E que pretende usar só um outro projeto aí, que considera a hipótese de internar compulsoriamente as pessoas, coisa que nem no manicômio mais pode, a lei parece que já não permite mais isso, depois tem que soltar todo mundo, tá me parecendo que pro senhor perfeito é apenas algum tipo de vaidade, ou quem sabe até um problema estético, porque pra mim, eu acho que o que interessa a esse homem é que aqui fique bonitinho, né? Eu também acho que tem que ficar bonitinho, só que os fins não justificam os meios. Isso deu em nazismo. E essa maneira de pensar pode dar numa espécie qualquer de nazismo aqui, certo? Ou errado, não sei. Eu não quero nem estar certo nem errado. Eu só não quero além dos problemas que eu tenho, né? Que eu tenho que me sustentar, não é um problema, é normal, todo mundo tem que se sustentar. Mas eu tenho uma dependência química, eu tenho que sustentar alguma droga, é caro, viu? Eu durmo na rua por conta disso às vezes, a gente pega uma infecção ou outra, tem que estar se tratando, olha que beleza, como é que tá minha perna, né? Tá um lixo, não é perfeito. Mas o que ocorre é o seguinte, eu tomo antibiótico para isso. Eu tomo, o posto de saúde dá, tem gente que ainda faz por onde, né? Que sabe que o seu problema estético está muito aquém, né? Do problema ético, que é a gente ter uma estética dessa no meio de uma cidade rica como São Paulo, Então, não adianta o senhor querer maquiar ou acabar com quem usa crack, com quem é lixo humano, de acordo com o seu julgamento, né? E às vezes pode ser que não seja perfeito, né, senhor prefeito? Deve ser isso, pode ser. Então vamos com calma, porque uma coisa eu digo para o senhor, o que há aqui não é o que há de melhor, mas também não é o que há de pior. Simplesmente há uma concentração de pessoas que sofrem de uma doença que infelizmente pode ser ligada, eu tenho que admitir, à criminalidade, tá? Agora, o senhor chegar e querer e tratar isso como um câncer, como já quiseram fazer em 2012, e extirpar o câncer, o que vai acontecer é que esse tipo de câncer não tem tratamento. Ele vai dar metástase na cidade inteira. O senhor vai desfazer uma Cracolândia para conseguir 20. Isso é inteligente? Ou então, para conseguir muita crítica pesada. Porque no final, né? Eu hoje tenho vergonha de ser brasileiro, não tenho orgulho não. Tenho vergonha. Mas lá no final, ainda sabe-se que o que tem por trás de pessoas pobres, dependentes químicas, não dependentes químicas, trabalhadoras, preguiçosas, deficientes, inteligentes, burras, o que for, tá? Existe o ser humano, né? E
Ou que me parece esse caminho que o senhor está querendo tomar para resolver isso, não é um problema. Para resolver essa situação, problema é o que vocês querem que seja. Mas isso não é problema, isso é situação e ela ocorre mundialmente, em todos os lugares. Existe a solução chinesa, que é dar tiro na nuca das pessoas que usaram droga, e existe a solução, por exemplo, norte-americana, que é dar a condição das pessoas usarem a sua droga. Pra você ver, você me parece que é um cara que admira os Estados Unidos, né? Faz igual a eles, dá condição. Então, quer dizer, então, extirpar isso aqui não é por aí, tá? E existem lá no fim as pessoas voltando que sabem que existem seres humanos aqui. Eu ainda não tenho vergonha de ser humano, mas eu estou começando a pegar, porque após ouvir certas declarações como essa que o senhor fez, senhor prefeito, e é o seguinte, né? Eu acho que ninguém é perfeito, então, prefeito, agora eu vou te chamar de prefeito sem brincadeira, porque eu não estou brincando, não há problema nenhum em dizer, pô, exagerei aí, chamei um monte de gente de lixo humano e mal sei eu que tem cara ali que é formado em universidade, que tem outro que já foi um policial militar, que tem outro que de repente estudou no mesmo colégio que eu, que a maioria tem mãe, filho, irmão, que não nasceu de chocadeira. Eu entendo que no calor da política o senhor tenha dado uma declaração um pouco mais forte, mas ela causa receio, porque ela é bastante fascista. Ela é fascista, a gente não pode dar um passo atrás agora. Não nesse momento. A gente precisa andar para frente. Para frente é que se anda. Se o senhor já ouviu o Beto Guedes, ele fala bem claro. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Né? Terra, és o mais bonito do planeta, né? Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, nossa mãe, não sei, Beto Guedes é maravilhoso. O senhor nunca deve ter ouvido essa música, pelo que o senhor falou, porque quem já ouviu essa música não consegue colocar todo um universo flutuante de 1000 pessoas, ele inteiro como um lixo humano, sabe? A minha vontade de chorar não é de raiva de você não, cara. É de tristeza da possibilidade de termos uma pessoa tão limitada com relação a compreender o outro, né? Com um poder tão grande, que é o de ser prefeito de São Paulo. O senhor tem um poder muito grande na sua mão. Quanto maior o seu poder, maior a sua responsabilidade, consigo e com os outros. Então eu peço a sua ajuda para nós podermos conseguir não uma saída, um caminho digno. Esteticamente também, eu gostaria de poder andar mais bonito, tá? Mas existem coisas mais importantes antes disso, tá? Eu só paro por aqui. Bem, Nossa, excelente. Estou emocionada. Cara, ele deu um curso, né, para gente. pois é. Vocês sabem quem é essa pessoa? Não. Ninguém sabe. Então, Sarda, o apelido dele, obviamente, é um homem oriundo de uma família carioca, muito rica, e estudou a vida toda no Colégio Santo Inácio. Foi esse que se suicidou? Não, ele não se suicidou. Ah, tá. Para quem não sabe, esse vídeo está disponível no YouTube, Ana. Mas, para quem não sabe, o Colégio Santo Inácio, aqui na cidade do Rio de Janeiro, é o colégio da elite carioca. É um colégio que disputa o primeiro lugar sempre como o colégio mais requintado, etc, etc.
Então, ele fez universidade, cursou universidade, e depois da universidade ele pura e simplesmente desapareceu durante um bom período de vida, até que ele reaparece através desse vídeo. E aí eu posso colocar ele depois esse link no nosso grupo, não tem problema nenhum. Ah, ótimo. Tá? E quando ele reaparece no nosso grupo, nesse vídeo, uns amigos dele do Colégio Santo Inácio, um desses amigos se comprometeu a vir até aqui hoje para conversar com a gente, se mobilizam, vão a São Paulo, encontram Sarda na Cracolândia de São Paulo e o convencem a se tratar. E o internam numa clínica para a alta elite carioca na cidade de Petrópolis, no bairro de Itaipava. Uma clínica extremamente cara. Acontece que Sarda aparece morto uma semana depois. Durante esse período, se descobre que ele tinha contato permanente com a mãe. E como ele pediu para a mãe não contar nada para ninguém, a mãe manteve esse segredo durante todo esse período. Então, esse é Sarda. Assim como Sarda, eu já conheci vários outros com histórias similares, obviamente que não tenham morrido, né? Os conheci em vida ainda. E vocês já conheceram alguém com esse perfil nas ruas? O que será que leva uma pessoa dessa para as ruas, para viver na rua? Por que será que uma pessoa dessa, com todas as possibilidades, vai escolher viver na Cracolândia de São Paulo? O Paulo, uma perguntinha. Mas ele morre de quê? Ah, Essa foi uma ótima pergunta, porque eu já fiz essa pergunta várias vezes e ninguém nunca soube responder. Ele não teve que ir para a necrópsia, não? Eu não sei o que aconteceu, porque a família dele é uma família muito influente, Edna. Não é uma família qualquer. Tanto que o nome real dele nunca foi divulgado. Entendi. Como é que chama? Sarda? Não, Sarda, porque ele é sardento. Ah, tá, de sardinha, né? Isso, não, ele é sardento. Ele tem Pintinha, de pintas, pintinha. isso, é ruivo. Isso. Esse é um apelido que ele tinha no Colégio Santo Inácio. Tá. Outro ponto que eu estava pensando agora é que nesse depoimento todo ele só faz uma aproximação com a questão da família. Só uma vez. Eu, pelo menos, eu só me lembrei, quando ele fala assim, não, porque todos nós somos seres humanos. Temos uma família, temos isso, temos aquilo, ponto. Isso. Não mesmo. fala. Acho que a questão do trabalho também não. Você vê que é um traço dele, porque ele, a qualquer momento, podia ter retornado para o Rio, podia ter retornado para a casa da mãe. Ana, é o seguinte, o que eu estou aqui colocando é que Sarda, né, não foi descoberto a causa-morte dele, obviamente que alguém sabe, mas nunca foi publicada.
lembrando que a família dele é uma família bastante influente, assim como o nome dele real nunca foi publicado, também divulgado. Sempre foi divulgado o apelido dele, desde a época da infância, que é Sarda, porque ele é sardento, né? Era ruivo e sardento. Durante todo o período que ele esteve na rua, Ana, que ele foi dado como desaparecido, né? A mãe dele mantém contatos com ele, mas se compromete com ele a não divulgar para ninguém o destino dele. E aí, assim, a primeira coisa que se faz pensar é que a mãe dele, ao manter o pacto com ele, o acolheu. E ele mesmo, tendo sido acolhido pela mãe, o que o faz optar por morar na Cracolândia de São Paulo, em vez de vir morar na casa da mãe e usufruir do conforto da casa da mãe. Por não, Ruth? Assim, não se tem conhecimento de nada do histórico dele, assim, nada. O histórico, que tipo de... da vida dele, antes da Cracolândia. Então, antes da Cracolândia, ele era um menino como outro qualquer, sem nenhum tipo de problema que o diferenciasse de todos nós, que estudava num colégio, que é o Colégio Santo Inácio, que é um colégio da elite carioca, um colégio extremamente caro e elitizado mesmo, né? É disputado, muito disputado, para estudar lá, e muito querido pelos amigos, a ponto de, quando esse vídeo viralizou, os amigos descobriram ele e foram a São Paulo buscá-lo, né, para interná-lo nessa clínica em Itaipava, que era uma clínica muito cara. E aí, uma semana depois, ele aparece morto. Ia estar um dos amigos que foi buscá-lo em São Paulo, se comprometeu a estar presente hoje aqui. O nome dele, inclusive, foi divulgado no cartaz, né? O Ricardo. Vocês, quem esteve presente aqui no dia do Dario, viu o Ricardo estava presente também, viu ele se comprometendo a estar hoje aqui. E quando o Dario também deveria estar aqui, está. Mas o Dario avisou antes, o Ricardo não avisou, o Ricardo simplesmente não apareceu. Pois não, Ana? Ana Paula? Oi, boa noite, Paulo, boa noite a todos e a todas. Eu estou no grupo já há algum tempinho, né? Mas dificilmente eu me pronuncio, né? Mas estou sempre acompanhando o que rola por lá. Pensando na história do Sarda, né? Me veio uma história através de um filme chamado Na Natureza Selvagem, né? Não sei se alguns aqui já assistiram o filme, onde mostra um rapaz da classe média alta, né? Assisti. Assistiu? Muito bom. Isso, eu achei muito semelhante, né? Porque é um rapaz que questiona muito, né, o capitalismo, as relações familiares, né, que são a base né, do capital, onde o afeto ele fica em último lugar, e ele decide, né, abandonar tudo. Ele decide abandonar tudo e viver na natureza, né? E nisso, né, quando ele decide abandonar, né, estou dando spoiler aqui, a vida da família dele rica vira de cabeça para baixo, porque aí todos os conflitos vêm à tona. E eu pensando nesse rapaz aí, no Sarda, né, eu fico pensando como ele, com essa visão de mundo, né, como talvez ele não se encaixasse nessa família, né, que tinha um poder aquisitivo alto, né, os questionamentos que ele fazia, as provocações que ele poderia ter feito, né, e o quanto não existia espaço para ele, onde ele decide viver nas ruas, né? Eu fiquei pensando aqui, pode não ser nada disso, né, mas me veio
Me veio muito isso na cabeça, né? Que os questionamentos o colocam fora dessa família. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Assim, o que eu tenho acompanhado desse caso, Ana, é exatamente isso, né? Assim, e cada vez é mais presente nas ruas do mundo inteiro pessoas com um nível de escolarização bastante alto, mas que se recusam a contribuir com a construção deste mundo que nós vivemos. Não sei se vocês acompanharam, há pouco tempo saiu uma matéria grande na Folha de São Paulo sobre uma pessoa que hoje está virando um desses famosos da internet, esqueci de dizer, um youtuber, em que ele é um sociólogo, oriundo também de uma família ucrana, e que lá pelas tantas ele resolve viver como andarilho. Ele não foi resolvido, ele não foi para as ruas, ele foi viver como andarilho. E abriu mão de todas as questões, todos os pertences dele, da grana. E há pouco tempo atrás ele voltou, e ao voltar para o Rio, ele mora no Rio, a família do Rio e tal, ele começou a dar entrevistas, começou a ser publicado na internet, onde ele fala exatamente disso que você apontou, né? Dessa incompatibilidade entre ele e esse mundo atual. E ele se transformou agora num cara rico de novo. Quer dizer, de novo não, porque ele não deixou de ser rico, porque ele virou um youtuber famoso, tem não sei quantos mil seguidores, mas é assim, um cara de centenas de milhares de seguidores, né, etc. E isso é muito interessante, porque vai exatamente de encontro que nós conversávamos antes de você chegar, eu, Ruth, Célia, sobre o mundo que nós vivemos atualmente, o mundo desses extremos, né? Onde os espaços para você poder existir de uma forma própria, diferentemente das maiorias, é cada vez mais restrito. E aí, como é que se faz, né? Você vê o caso do Sarda, que, enquanto ele estava na rua, convivendo em situações bastante precárias, seja de higiene, seja de saúde, de alimentação, seja lá do que for, ele conseguiu viver muitos anos. Ao retornar para um ambiente natural para ele, que é um ambiente mais de luxo, né? Onde ele tinha toda a atenção possível, ele morre em uma semana. Ele não resiste, né? Isso, evidentemente, parece, primeiro, que é uma morte súbita, porque ele não apresentava nenhum sofrimento naquele vídeo, e a internação dele foi bastante pouco tempo depois. Existe um vídeo, inclusive, circula na internet, eu procurei e não achei dessa vez, onde ele faz, já internado na clínica, ele gravou um vídeo agradecendo aos amigos, etc. Inclusive, ele está com os amigos nesse vídeo. Já de barba feita, cabelo cortado, etc. E foi poucos dias depois desse vídeo gravado que ele vem a falecer. E isso vai também de encontro a todos a visão que nós do Observatório temos com a questão da adição, né? Porque quando se pura e simplesmente resolve se tratar da questão da adição como se fosse um tumor, né, e arrancar esse tumor ou internar essa pessoa num outro lugar, tirar ela daquele ambiente de tumor, ela não resiste, né? Ou seja, toda aquela forma de vida que ele tinha, na realidade, era um remédio na vida dele. Foi aquilo que prolongou a vida dele, né? A internação demonstra que, se ele tivesse, teoricamente, né, a vida nunca tem um si, mas a gente tentando fazer um si aqui, vivido naquele meio de luxos, de riquezas, de intelectuais, etc., ele teria pouca chance de viver tanto tempo, né? Pelo menos dentro da vida que ele queria viver, né? E eu acho que isso é a principal lição que o Sarda nos deixa, né,
no sentido de o quanto é precioso para cada um de nós poder estar perto de nós mesmos, né? Nós nos acolhermos. Porque ele parece, assim, no discurso dele, bastante lúcido. E até a forma dele dizer que ele não toma banho e não escova os dentes, mas que, apesar disso, ele não tem mau hálito, ele está bem, não tem doença e tal. É uma forma de protesto, né? Eu sou assim, e assim eu sou perfeito. Uma dificuldade realmente de estar na perfeição do outro, né, do que é exigido, é muito triste deparar, né, com aquilo. Eu contei do histórico dele, ao que a Ana falou aí, foi exatamente o que eu estava pensando, né, porque alguma coisa nesse mundo dele realmente, que nesse filme o rapaz se forma, entrega o diploma, ele ganha um carro, vamos fazer spoiler logo, e ele ganha um carro, ele deixa esse carro, ele entrega a carteira, o dinheiro e tudo, e vai embora no carro velho, no meio da mata. Pois é. Sozinho. Vocês conhecem, sim. Então, queria apimentar um pouquinho essa discussão aqui, com uma observação que você fez ainda agora, quando você fala, não, parece que a mãe o acolheu. E aí, eu sei que cada um de nós é dono da sua própria vida, né? Depois, principalmente depois da maioridade e tal. Mas eu fico pensando na qualidade de mãe e de vó. Até aonde que é um acolhimento, e aí acolhimento, eu vejo sempre o acolhimento de uma maneira positiva, essa palavra para mim me remete positividade, e até que ponto que esse acolher a gente não está encarando realmente algo com a amplitude que às vezes a questão exige. Olha, eu não sei se já contei aqui, mas se eu tiver contado, vocês, por favor, me chamem a atenção. Mas uma das grandes motivações da minha vida que eu tenho em estar aqui se chama Lenira. Lenira era uma mulher que morou comigo quando eu tinha entre 5 e 7 anos. Ela trabalhava na casa de minha avó, eu morava com minha avó no interior de Petrópolis. Lenira, quando veio trabalhar com minha avó, ela própria se dizia alcoólatra. E minha avó fez um acordo com ela, né, que ela tinha direito a tomar uma dose de cachaça de manhã, quando acordasse, outra dose de cachaça depois do almoço e outra dose de cachaça depois da janta. Bem, num curto espaço de tempo, Lenira parou de tomar cachaça sozinha. E olha que a garrafa de cachaça ficava em cima do móvel da sala e o copinho de servir a cachaça ao lado, né? E ninguém tomava conta, não tinha marcado lá o nível de nada. Ficava lá. Eu me lembro disso perfeitamente. E Lenira, ela, toda sexta-feira de noite, ela saía, né? Eu não posso dizer para vocês que idade ela tinha, porque eu tinha 5
5, 7 anos, né? E ela saía sexta-feira de noite e voltava na segunda-feira de manhã. Acontece que, quando Lenira voltava sem estar machucada, principalmente machucada no rosto, ela voltava triste. E, quando ela voltava machucada no rosto, ela voltava muito alegre. O que acontecia era o seguinte: a Lenira namorava um homem que eu conhecia também, né? E esse homem era alcoólatra, assim como Lenira. E os dois bebiam. E, quando eles bebiam, ele acabava agredindo ela. E depois que ele agredia ela, eles namoravam, tinham relação. Então, quando quando ela não era agredida, eles não tinham relação. Eu estou contando isso, Edna, para você ver que a Lenira se sentia acolhida ao ser agredida. Se ela não fosse agredida, ela não era acolhida. Para vocês terem ideia, o marido dela, como ela dizia, como ela chamava, né? O marido de Lenira morreu atropelado por um caminhão, porque ele andava de bicicleta, bêbado, na beira da pista, lá da estrada, lá em Petrópolis. Pouco tempo depois, Lenira morreu também atropelada por um caminhão. Nunca soube se foi intencional ou não. Mas a vida dela, sim, com certeza, não fez sentido depois que o marido dela se foi. Então, essa questão de acolhimento, Edna, é uma questão, quando eu me referi à mãe do Sarda ter acolhido a ele, é no sentido dela, naquela ação da relação entre eles, acolheu na medida que não contou, ou na medida que atendeu ao desejo dele, né? E preservou a privacidade dele. Mas nós não sabemos, inclusive, até porque só o Sarda poderia falar, né? O Sarda poderia falar, se ela também preservou o silêncio, preservou, né, a identidade dele, também por causa de vergonha dela. Ou seja lá, pelo motivo que fosse, na realidade não estava acolhendo, né? Porque a questão de acolhimento é uma questão de afeto, não é questão de ação, né? Você vê, estatisticamente, né, 95% dos adictos são pessoas com poder aquisitivo. E alto poder aquisitivo, não é baixo. Assim, a categoria profissional que mais consome drogas permitidas e proibidas são os médicos, profissionais da área de saúde. E você deve saber bem disso, né, Edna? Principalmente pessoas que trabalham na área de saúde mental. Sei. Pois é. Por mais incrível que pareça, a segunda área, na área de, né, saúde, que mais consome drogas ativas, ou drogas, desculpe, proibidas e permitidas, são os anestesistas. Até porque eles trabalham com drogas. Então, como a gente vê de novo, né, surge a pergunta: que acolhimento é esse? Que qualidade de acolhimento é esse? Não sei. Pois não, Adilson? Adilson? Eu vou continuar colocando, então. Então, assim, Edna. Alô, boa noite, estão me ouvindo?
Agora estou. Então, eu sou Adilson. Boa noite para todas, para todos, para todos. Adilson de São Paulo, capital. Então, eu gostei do vídeo, assim, da história. Só que, assim, esse poder executivo tá nem aí. O negócio dele é negócio, é vender corpos, aprisionar, entendeu? Aprisionar, ganhar dinheiro com contratos de comunidades terapêuticas, com contratos de presídio, com contrato de empresas funerárias, daquelas que eles também, que terceiriza todo o público hoje, né? E vender território, vender patrimônio. Falar isso para prefeito, para governador, para essas pessoas que estão assentadas hoje no poder, né, como se fosse, né, afago para eles. Queria aqui propor para a gente fazer uma discussão sobre na próxima segunda, o PL do Senado Federal que criminaliza o uso de qualquer e o porte de qualquer uso de drogas ilícitas no Brasil, né? Todo mundo está falando, por exemplo, se hoje condena pela lei 11.343 de 2011, né, que o movimento luta para derrubar esses artigos. O STF está comentando sobre, movimento comentando sobre, e o Senado Federal aprova o PL, a PEC 45, que criminaliza. Quer dizer, é tudo isso que eu acabei de falar. Então, todo mundo quer lucrar. Todo mundo quer lucrar com corpos, entendeu? E esses corpos, eles já tá marcados. A gente sabe disso. Só queria entrar e propor assim, para a gente também fazer uma discussão aqui sobre esse PL, convidar alguém para falar o que é esse PL, o quanto que ele vai ser pernicioso para a sociedade brasileira, o quanto que ele vai ser, que ele é, vai ser não, que ele é, o quanto que ele vai encarcerar e matar, porque quem não for preso vai morrer, vai continuar morrendo. Porque as pessoas não vão parar de usar drogas por causa de uma lei. Entendeu? Não vão parar. Então eu queria aqui propor para a gente, na próxima semana, se for possível, a gente discutir isso, fazer uma roda de conversa sobre isso, trazer uma pessoa que está bem antenada, acompanhando essa peste 45, é uma peste 45 do Senado Federal, que agora vai para o Congresso Nacional. Tá? Só entrei aqui para propor se é possível. Se não for, a gente está discutindo já em outros lugares aí. Então, Adilson, tá, obrigado. Olha só, primeiro deixa eu te dar um retorno a respeito do que você está colocando, né? Assim, já é público, notório, né, que essa PEC é inconstitucional. Então, o Congresso Nacional só está fazendo essa PEC, sim, ela foi aprovada, Diane, no Senado, deve ser aprovada na Câmara também, né? Mas ela está fazendo isso porque o Congresso quer ter uma área de disputa com o Supremo Tribunal Federal para poder ter um poder de barganha para o caso Bolsonaro, porque essa PEC é inconstitucional. Como eu disse, tem artigos de cláusula pétrea da própria Constituição que não permite que essa PEC seja feita, né? Então, isso já é algo, por isso que o STF, inclusive, interrompeu o julgamento dele para esperar essa PEC ser aprovada, a PEC ser aprovada, ela ser dada como inconstitucional e aí depois voltar
ao julgamento que estava em curso, né? E depois, Adilson, uma outra questão. Ela não muda nada o quadro atual, absolutamente nada. Porque a lei em vigor, ela estabelece que deveria ter sido estabelecida qual a quantidade mínima que um cidadão poderia portar, né, substância psicoativa, para, a partir daí, ele ser considerado traficante. Acontece que essa quantidade mínima nunca foi consumada. Então, não sei se vocês se lembram, aquela pessoa que foi preso porque estava numa manifestação na Cinelândia com um vidro de detergente, vidro não, uma embalagem de detergente nova que ele havia comprado recentemente, foi preso, e o juiz o condenou porque ele, na realidade, o juiz entendeu que aquele detergente era para depois virar uma bomba, né? E aí, depois que ele foi absolvido, ele foi preso, e quando foi absolvido, inclusive, já foi absolvido na cadeia, no presídio, ele foi estuprado, estava contraindo AIDS. E aí, quando ele saiu do presídio, né, com os recursos que a Defensoria Pública fez, ele saiu, ele foi preso porque, numa batida policial, encontraram uma única semente de maconha no bolso dele. E ele foi preso como traficante de droga e morreu na prisão, por causa da AIDS, né? Então, assim, se você for, nós somos a terceira população carcerária do mundo, porém é a que mais cresce. Em breve seremos a primeira. Nós hoje temos em torno de 1 milhão de habitantes presidiários. 30%, e eu vou repetir para vocês, 30% nunca fez uma audiência de custódia. Sabe o que é isso, né? A lei determina que qualquer pessoa que seja presa, antes de ser encaminhada para o presídio, ela tem que ser feita uma audiência de custódia com o juiz, para o juiz confirmar ou não a prisão daquela pessoa. Pois 30% nunca foi feito. 30% está lá, né? Porque o delegado olhou para a cara dela e falou assim: você tem cara de traficante, ou então você tem cara de assassino, está preso. 60% da população carcerária no Brasil, né, é devido a portes, questões que envolvam droga. Cresceu absurdamente a prisão de mulheres por tráfico de drogas, porque são mulheres de presos, de pessoas, de homens presos, esposas de homens presos, que são obrigadas a traficarem droga para dentro do presídio para que o seu marido se mantenha vivo. Então, Adilson, essa PEC não muda nada. Assim, me parece que ela está tendo um alarde muito grande. Já te passo a palavra, Adilson. Mas, antes de passar a palavra, eu quero só concluir. Parece que ela está tendo um alarde muito grande, porque, teoricamente, todo e qualquer um que porte droga estaria sujeito à prisão. Ora, nós bem sabemos que nem qualquer um que porte droga estará sujeito à prisão. Nós não podemos nos esquecer, recentemente, do helicóptero que caiu em Minas Gerais com 45 toneladas de cocaína. E chegaram-se à conclusão que nem o helicóptero caiu dentro de uma fazenda, que era o proprietário da fazenda era também proprietário do helicóptero, né? E chegaram à conclusão que não era bem assim. E ninguém foi preso, nem mesmo o motorista, lá, o piloto do helicóptero. Assim como, recentemente também, né, teve um pastor do avião dele, da igreja dele, foi pego com não sei quantas toneladas de maconha e chegou-se à conclusão que tinha sido um equívoco. Então, pois é, também, Ana Paula, concordo, é verdade o que você fala. Como a gente falava aqui,
95% dos consumidores de substâncias psicoativas proibidas são integrantes das classes com poder aquisitivo. E quanto maior o poder aquisitivo, maior consumidor de drogas ele é, obviamente, porque para consumir droga tem que ter dinheiro. E assim, Edilson, hoje o nosso tema de debate é o SARDA. Então, e nós temos uma programação de, antes de você chegar aqui, nós falávamos que na próxima segunda-feira nós iniciaremos um ciclo de debate sobre racismo. E nesse ciclo de debate sobre racismo, né, que vai durar até o final do ano, nós estaremos falando sobre a perspectiva do o racismo nos privou, ou seja, né, o que o racismo, que veio tornar a cultura europeia como a cultura central da nossa civilização, o que ela nos privou, o que ela nos roubou. Pouca gente sabe, vou só repetir, também para aqueles que vão ver o vídeo depois, que a primeira universidade existente no planeta Terra era africana, no interior da África. A ciência, conhecimento astrológico, de medicina e tudo mais dos africanos era fantástico. Não é à toa que as pirâmides foram construídas na África. E isso é uma marca do racismo, porque o que se admite, não se admite, que os africanos tenham tecnologia para construir aquelas pirâmides. Fica se imaginando que aquilo ali só pode ter sido construído por seres extraterrestres, porque não seríamos africanos, até porque nós fomos convencidos que a única coisa que a África, o continente africano, pôde ceder para o resto da humanidade foram corpos para serem escravizados. O resto não tinha mais nada. Né? Então, isso mesmo. Tudo começou exatamente isso, Ana. Então, segunda-feira, toda última segunda-feira do mês, ou toda última não, toda quarta segunda-feira do mês, esse mês, excepcionalmente, vai ser na última, toda quarta segunda-feira do mês, nós estaremos falando sobre racismo. Então, por isso, Adilson, que não vai ser possível falarmos sobre a PEC. Mas vou te escutar agora, gostaria que você fosse breve no seu comentário sobre a PEC, para que a gente possa retornar ao SARDA. Então, você vai falar sobre racismo, aí pega a parte que fala o recorte, né? Que quem é que está nas prisões, com os dados, e o que essa PEC pode afetar, independente que ela seja inconstitucional. Porque eles estão votando no Senado, vai votar no Congresso, e daí vira aquela batalha infernal que a gente já sabe. Não, Adilson. Espera aí, Paulo. Aí você pode discutir se não vai ser ela a pauta, colocar no recorte do racismo e trazer uma pessoa que é do movimento negro que fale, né, da relação do racismo com as drogas e o sistema prisional. Fica aí uma dica. Não vai falar inteiro, mas pega um pedacinho e fala, né, de quem está sendo preso, massacrado, né, por esse tipo de política que está sendo feita no Brasil. Obrigado. Independente que ela seja considerada como a de ou não lá no futuro, tá? Porque a 11.343 também é inconstitucional. Por que ela se mantém até hoje? E por que aumentou a população carcerária depois dela? Então, discute um pedacinho só. Fala, quem for falar em nome da população negra, que fale isso também. Obrigado. Só isso. De nada, Adilson, olha só. Adilson, eu vou só reafirmar, né, qual vai ser a linha de trabalho da gente na questão do racismo. A nossa linha de trabalho vai ser falar
pensar, né, sobre do que nós estamos sendo privados, ou seja, do que a humanidade está sendo privada quando a cultura negra, oriunda da África, é esquecida, apagada, incendiada, massacrada, expulsa das escolas. É falar sobre como é que é a medicina africana, como aqueles povos, você vê que a cultura africana é tão forte que, mesmo tendo todo esse massacre em cima dela, ela permanece viva. Ela permanece com as pessoas usando o mesmo tipo de roupa, com as mesmas crenças, em algumas regiões com o mesmo tipo de lavoura, embora não se fale, por exemplo, da guerra que está acontecendo, da guerra não, o massacre que está sendo promovido no Senegal. Se fala lá de Israel, se fala da Ucrânia, mas na África não. Nem assim se consegue acabar com a força dos africanos. E é disso que a gente quer falar. A força deles. Então, voltando agora ao Sarda, né? E voltando à nossa questão, Edna, que é a questão do acolhimento, né? Então, a questão do acolhimento, e aí isso é fundamental quando se quer trabalhar com o adicto, dentro da filosofia de trabalho do observatório, né? Primeiro é a gente entender que o diagnóstico de quem é adicto ou não é feito pelo próprio adicto. Não é feito por nenhum profissional de saúde ou de assistência social, por ninguém externo a ele. É ele quem se diz, se identifica como adicto. Como? Ele entendendo que existe algo que faz parte da vida dele, que ele não quer que faça parte da vida dele, mas que ele não consegue expulsar, subtrair da sua vida. Isso pode ser, por exemplo, uma relação amorosa, pode ser uma relação com o trabalho, uma relação com substâncias psicoativas, seja lá com o que for. Isso independe de quantidade, independe de frequência. A pessoa pode, por exemplo, consumir uma determinada substância somente no Natal. Ela não consegue passar o Natal sóbria, só bebe no Natal. Mas ela gostaria de não beber no Natal. Mas ela não consegue. Essa pessoa é uma adicta. A pessoa toma uma gota de cachaça no dia do seu aniversário e não gostaria de tomar essa gota de cachaça. Essa pessoa é uma adicta. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, o que determina essa pessoa se sentir acolhida ou não, é ela própria, é o sentimento dela. Pode ser que ela seja por demais acolhida no seu seio familiar. E, com isso, ela não sinta espaço suficiente para viver, para ser. Então, não existe uma forma. Assim como não existe uma forma em lugar nenhum das nossas vidas. Não é? Não diz assim, não, todo mundo que tem um nome que começa com a letra P gosta de comida sem sal. Não é verdade. Todo mundo que tem cabelo liso não vai ficar careca. Também não é verdade. Assim é com tudo. Transformar a vida em algo cartesiano, matemático, onde aparentemente 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma receita desse sistema, dessa elite, que quer fazer prevalecer a cultura dela, e ela diz o que é verdade e o que é mentira. Ela diz para a gente que se eu tomar água com açúcar, eu me acalmo. O que não é verdade. Mas tem gente que se acalma. Então, voltando ao Sarda,
o motivo que o fez se sentir mais acolhido na Cracolândia de São Paulo do que em casa, eu não sei. Eu sei que essa porta de entrada que existia na relação dele com a mãe dele, da mãe dele preservar o segredo dele, preservar a identidade dele, é algo que, por si só, ele não quis voltar para o seu mundo por essa porta. E quando tentou voltar por outra porta, não teve sequer capacidade para voltar. O organismo dele disse, não, por aí eu não vou. E faleceu. E não foi suicídio. Célia, você está só escutando. Me chamou ou foi ideia? Não, Célia. Ah, desculpe. Né? Célia. Liane, quer falar, Liane? Pode falar. Liane? Sim. Oi, Paulo. Boa noite a todos e a todas. Não, Paulo, eu estou ouvindo e estou aprendendo muito. Eu vi várias coisas do Sarda, né, no grupo, e achei bem interessante a história dele, principalmente, né, todo vamos dizer assim, chamar de mistério sobre a morte dele. Para mim, se ele estivesse na rua, ele estaria vivo. É o que eu penso, é o que eu acho. Pois é. Né? Essa é uma dúvida que a gente vai carregar. Mas, assim, quando você fala que você participou... Sério, você está gravando, você pode... Estão me ouvindo? Eu estou gravando, eu não acredito nisso. Não, Célia, estou esperando a Célia sair exatamente. Pensei que eu estivesse gravando, eu ia sair de novo. Não. Meu microfone está falhando. Célia, por favor, eu vou te remover para depois você entrar de novo, tá? Porque você deu um circuito, você apertou alguma coisa aí que está fazendo microfone duplo, microfonia. Pode ser? Tá bem? Ok. Mas então, desculpa. Ok, voltou tudo certo. Não, agora eu estou te escutando, Célia. Você pode falar agora. Sim, Célia. Nós agora estamos te escutando. Mas quem falava que participou de um grupo que sempre foi você, Eliane, que a gente estava falando, e você dizendo que participou de um grupo onde várias coisas a respeito do Sarda foram faladas. E o que foi falado nesse grupo que ainda não foi falado aqui? Eliane? Oi, foi falado tudo que foi falado aqui, foi falado no outro grupo, principalmente desse amigo dele, que o reencontrou e reconheceu ele, e mais ou menos, né, que forçou ele, levar ele para a clínica para se tratar. Foi um amigo dele, teve das melhores das intenções, mas só que, na minha concepção, foi isso que matou o Sarda. O Sarda, para mim, foi isso. Se tivesse deixado ele do jeitinho que ele estava, porque a mãe dele sabia de tudo. A mãe dele só escondia das outras pessoas, mas a mãe dele sabia de tudo. Então, eu acho que foi isso. O que aconteceu foi isso. Eu participo, né, de saúde mental, né, na população de rua, pelo SUS, né? E tem muitos
sarna na rua. Muitos, muitos, muitos. Você não tem noção de quantos tem. Tem e mulheres também, sabe? Eu olho, fico olhando, aí é alimentação, é comida, todo aquele sistema que o SUS proporciona. Mas, assim, a história do Sarna foi impactante, porque a mãe dele sabia e ele era de uma família elitizada com dinheiro, né, Paulo? É o que é mais impactante ainda, ele largou tudo para ir morar na rua. Né? E não só também a questão financeira, tinha uma questão intelectual também, né? Eles tinham tinham recursos financeiros, mas recursos intelectuais também. Realmente, porque ele era um homem intelectual, que ele entendia e falava sobre tudo. Tem um morador de rua também, que ele fica com uma cachorrinha, está sempre no YouTube, ele conversa sobre política, que você fica assim, abismado. Ele fala tudo sobre política, sabe? Sobre a macropolítica, sobre a necropolítica, sobre tudo, assim, você fica assim, abismado. Onde ele vê televisão, onde que ele, sabe, percebe tudo. É uma coisa, assim, incrível. Tem muitos intelectuais na rua, eu não sei por que o que levam eles para ir morar, né, na rua, mas tem muitos, sabe? O Sarda não é o primeiro, não. Houve um longo período que nós organizávamos debates com Bruce Alexander e com outro integrante da equipe dele, chamado Dan Small. E eram debates ao vivo, né? A gente ficou durante 2 anos organizando esses debates, também segunda-feira, de 8 às 10. E compareciam muito, porque a gente fazia esses debates. Primeiro, a gente começou fazendo isso do Ministério Público Federal, depois nós fomos fazer isso na Defensoria Pública, né? E aí tinha uma frequência grande de população em situação de rua. E eu conheci, nesse processo, uma pessoa que era um poliglota, falava 5 línguas fluentemente, inglês, francês, espanhol, mandarim e russo. E ele que passou a fazer tradução ao vivo do Bruce e do Dan, de inglês para português, né? De português para inglês, porque o linguajar ele conseguia ter um linguajar da população de rua. Então, ele facilitava o entendimento pela própria população de rua. E, junto com ele, eu fui conhecendo diversas pessoas. Não sei se vocês conhecem o caso do Maurício, um médico que morou muito tempo na Cracolândia, lá em São Paulo, antes do programa de Braços Abertos, e morreu pouco tempo antes do programa de Braços Abertos. Tem atualmente um psiquiatra que mora lá. Como é que é o nome dele mesmo, Adilson? Desse psiquiatra que trabalha lá na Cracolândia. Ele se fantasia de palhaço. Eu não estou me lembrando o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Até nós somos nos conhecemos. Não lembro agora, mas já falou que ele é da arte e cultura, todo mundo já sabe. Isso, exatamente isso. Né? Da Cracolândia. Isso, ele tem uma rádio que ele faz e tal, não sei o quê. Já foi preso diversas vezes. Bem, mas é muito comum, cada vez mais comum, não sei se vocês sabem, a curva de chegada de população de rua com nível superior às ruas é maior do que a de analfabetos. A incidência é maior do que a de analfabetos. Não sei se vocês sabem também, por exemplo, né, que nós, no Brasil, temos menos população de rua do que na União Europeia. E que temos menos ainda população de rua que nos Estados Unidos. E não é devido, como muitos imaginam, que na União Europeia é devido à migração. Não, não é devido à migração, não. Assim como nos Estados Unidos, também não é devido à migração, é desemprego mesmo. A cidade que tem maior número de população de rua no mundo é Nova York. Eu, obviamente, quando falo percentualmente, né? Não é o número absoluto, é percentualmente.
Alguém tem mais alguma coisa que queira colocar? Então, assim, no nosso próximo encontro, que vai ser na segunda-feira do mês de maio, né, nós vamos adentrar um trabalho que eu aprendi em Cuba, né, que já nós falamos aqui, né, que é psicoterapia corporal em grupo, e que é um trabalho que ele tem um resultado fantástico para o adicto. Porque se a gente pegar a dinâmica do processo psicoterapêutico, que é fundamental para o adicto, né, para todos nós, mas para o adicto em especial, ele poder parar para pensar na rua. Já te dou a palavra, Adilson. Para poder parar para pensar sobre o que o leva, né, a fazer uso de alguma coisa de uma forma indesejada, porque ele não suporta conviver com a realidade dele. Então, se você o coloca num sistema de psicoterapia individual, sozinho, ele continua a refletir sobre ele próprio. Quando a questão pode não ser referente à forma dele ser, mas pode ser referente à forma dele se relacionar. E aí, quando você leva o adicto, né, para uma psicoterapia corporal em grupo, ele tem a oportunidade não só de refletir sobre ele próprio, como também praticar ele próprio na relação com o restante do grupo. E aí nós temos uma série de casos que isso é muito interessante. Eu escrevi um livro, né, que eu vou disponibilizar lá no grupo da gente, quer dizer, eu vou disponibilizar no site do Observatório, que vai ficar lá disponível para vocês, com livre acesso, para quem quiser baixar. E aí a gente vai ter, dessa vez, a partir um material para a gente ir trabalhando, estudando em cima, que estabeleça um roteiro para a gente, né? Uma forma, um caminho a ser seguido. E o que vai facilitar, inclusive, para vocês poderem ir estudando e poderem me arguindo, e me facilitar também. Dessa forma, eu falo muito e aí, pelo menos, estabelece um roteiro. Pois não, Adilson, você queria falar? Oi, eu lembrei o nome do psiquiatra lá, é o Flávio Falcone, Exatamente isso, Adilson. que sofre muita perseguição policial Isso, e da GCM e isso. da gestão estadual e municipal por ele levar arte e cultura para as pessoas na Cracolândia, né? Isso mesmo. E, inclusive, dos E próprios vizinhos dele também. isso, para você ver, eu também postei no grupo um vídeo que fala lá da história da Finlândia. Como que a Finlândia ela resolveu o problema das pessoas usuárias de droga que vivem na rua, que viviam, né, na rua da Finlândia. Tem um documentário falando sobre isso. Outro exemplo que você está trazendo aí sobre Canadá também, né? Eu até perguntei por que que o Brasil não quer resolver. E a solução mágica que eles traz do Senado Federal, principalmente, é de matar, aprisionar, é de exterminar, é de colocar no cárcere, né? Entendeu aonde que o Brasil está caminhando? E Adilson, nem então eu queria lembrar disso daqui, porque assim não tem vontade política na sociedade brasileira, de forma nenhuma. E lembrar que quando for falar aí da população negra, pegar aquele recorte da da peste 45 do Senado e colocar também como recorte. Eu não sei se você conhece a Raquel Gouveia, o Emiliano, que conheço poderia várias ser, pessoas, Adilson. então, Muitas que pessoas. poderia ser uma das pessoas para vir abrir uma fala, para abrir para um debate sobre isso. Né? Sim, Fica a dica aí deles
né? E até do Flávio Falcone também, do psiquiatra. Obrigado. Sim. Adilson, olha só. Primeiro, quanto à questão da Finlândia, né? A questão da Finlândia é bastante diferente da questão do Canadá, né? Aquele documentário que você postou fala na Finlândia ter, atualmente, na época que foi feito aquele documentário, 100 moradores de rua. E aí você resolveu o problema de 100 pessoas num país rico como a Finlândia é algo extremamente simples, né? E qualquer solução que fosse adotada de uma forma humanística certamente resolveria. Muito diferente, por exemplo, no Canadá. Na cidade, quem começou o House First, teve o primeiro House First em todo o mundo, foi na cidade de Vancouver, exatamente com o integrante do observatório, Dan Small, que participava dos debates, como eu falei há pouco tempo. Dan Small vendeu a casa que ele morava, comprou um prédio de um hotel abandonado e transformou esse prédio de hotel em moradia coletiva. O que é extremamente diferente do que se é apregoado hoje aqui no Brasil como House First, ou Casa Primeiro. Você sabe, Adilson, assim como eu sei, todos nós que militamos no meio da população de rua efetivamente, que 85% da população que vive nas ruas da cidade, do Brasil, né, não tem condições de morar sozinho, não tem condições de administrar a sua casa, não tem condições de gerar emprego que gere renda para pagar a conta de luz, de gás, de condomínio, etc, etc, etc. Assim, eu posso passar aqui muito tempo te dando muitas justificativas porque o House First não funciona em nenhuma parte do mundo. Nenhuma. Só na Finlândia, que é para 100 pessoas. Nova York, como eu disse, é a cidade que tem o maior número de população de rua em todo o mundo e, teoricamente, tem um House First lá, que não consegue, obviamente, resolver. Nós já conversamos sobre isso, vou te repetir. No Brasil, hoje, nós temos 100 milhões de pessoas que moram inapropriadamente. Se você vai dar uma moradia para a população de rua, é sinal que você está chamando 100 milhões de pessoas para irem para as ruas, para receberem casa também. Você está repetindo o erro do programa de Braços Abertos, que foi um programa, tecnicamente falando, de excelência. Só que abriu 300 vagas no universo inicial de 3.000 demandantes. E ainda teve a direita para encher as ruas da cidade de São Paulo com usuários de crack. O que aconteceu? Não só fechou o programa, como reafirmou ainda mais para essa população que acha que não tem jeito, para essa população que apregoa que população de rua é um monte de vagabundo, que essa população, mesmo que desse casa, comida, roupa lavada, como no de Braços Abertos, não sai das ruas. E você também sabe disso melhor do que eu, Adilson, que trabalhar com população de rua é trabalhar com pessoas que perderam completamente a autoestima. E você prometer algo para essas pessoas que depois fracasse, você resgatar ela é muito pior. Então, você fazer como está sendo feito em alguns lugares, de dar aluguel social, que foi recolhido nas igrejas, durante os cultos, e os padres pagam e dizem que é muito bonito isso, é horrível. Porque essas pessoas que estão recebendo o dinheiro do aluguel social continuam subjugadas socialmente. Continuam no mesmo lugar que, se não derem para ela, ela não tem. Porque ela é menos inteligente, ou menos capaz, ou menos qualquer coisa. Não, essas pessoas têm direito, têm que ser respeitadas como cidadã. E elas têm que ser vistas e olhadas
como um cidadão como outro qualquer, e as pessoas têm que se debruçar e estudar e ver qual é a realidade que existe no Brasil para não prometer coisas que não possam ser cumpridas. Porque, senão, eles vão sofrer mais ainda. Antes de se prometer, é necessário saber o que e para quem está se prometendo. Não adianta você dar livros para pessoas que são analfabetas, nem dar rádio para o surdo. Não adianta dar casa para quem não tem como administrar a sua casa. Para terminar, Adilson, aqui no estado do Rio de Janeiro, todos os conjuntos, vou repetir para você, todos os conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, todos são dominados pela milícia. Todos que moram lá, mesmo aqueles que foram sorteados e tiveram o direito de ganhar a sua casa pela Caixa Econômica Federal, têm que pagar aluguel pela milícia. Isso é um levantamento feito pelo Ministério Público Federal, publicado como relatório oficial, e que ninguém fala disso. Vou te dar um outro exemplo, Adilson. O governo federal acabou de lançar um programa para a população de rua, um não, vários. Você, em algum momento, escutou falar na palavra criança ou adolescente? Cadê aqueles grupos de criança e adolescente, Adilson, que se juntavam no centro das cidades e ficavam cometendo pequenos delitos e eram fruto de matéria de jornal permanentemente, de TV, de jornal escrito, das mídias? Onde que estão? Cadê eles? E só antes que seja feito o complemento, os DEGAs estão vazios. Estão com a menor lotação nos últimos 20 anos. Cadê essas pessoas, Adilson? Ninguém fala disso, você já reparou? A palavra criança em situação de rua, criança e adolescente em situação de rua, virou proibida. Ninguém fala disso. Em lugar nenhum. Então, é assim, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que promete, para saber com quem promete e para saber se é possível se cumprir até o final. Se é possível, quando eu vou entregar uma chave para alguém de uma casa, garantir que essa pessoa vai morar nessa casa até morrer, e não até ser morta. Esse é um assunto que eu debati já exaustivamente, o House First, não só no Brasil, como pessoas do exterior, de diferentes lugares. É posta lá no grupo, eu quero dar uma olhada. O Porque quê? eu estou discutindo no movimento da população de rua e ainda quero saber mais sobre isso. Sobre o quê, Adilson? A moradia primeiro. Moradia primeiro tem artigos escritos sobre isso, Adilson. Não, põe o YouTube que é melhor. Pois é, esse vídeo vai lá para o YouTube. E olha, eu estou absolutamente... Não, o outro que já falou especificamente está lá. sobre a moradia primeiro. Está lá, Adilson. Tem mais de um vídeo lá no YouTube. E olha, estou à disposição para discutir com quem quiser a esse respeito. Qualquer pessoa. Tá bom, eu sei. Eu confio no seu conhecimento, Paulo. Não estou falando só do meu conhecimento, não. Assim, é porque essas coisas são muito caras. Né? A gente falar do que acha que é bom ou que é ruim, porque acha que é bom ou é ruim, não é algo para ser tratado dessa forma. Não, Célia, eu te agradeço o elogio, Célia, mas deixa eu te explicar uma coisa, eu não sou professor, não. Isso é fruto de muito sofrimento, de muito estudo. Bem, pessoal, vocês me desculpem se eu me exaltei agora falando sobre esse assunto, mas é que, sinceramente, eu não estou mais suportando a leviandade com que certos temas estão sendo abordados,
forma com certos temas para certas populações, né? E principalmente para um governo, e num governo que se diz humanista, que se diz de esquerda, preocupado, etc. Bem, voltando ao Sarda, ele está incluído, não sei se vocês conseguem perceber, porque, pelo menos para mim... Espera um instantinho só. Fica quieto. Fica quieto. Mas não sei se vocês percebem como eu, mas o Sarda ele ocupa a região central de todo esse debate que a gente está falando, né? Porque o Sarda ele teve à sua disposição, na sua formação, tudo aquilo que se apregoa que a população de rua não tem, e que, se tivesse, não seria população de rua. E, no entanto, ele estudou nos melhores colégios, é descendente de uma família com poder aquisitivo, com uma cultura diferenciada, e faz a opção de ir para a rua. O que demonstra que nenhum dos argumentos utilizados para o restante da população de rua passa sequer perto da realidade deles. Ou seja, quem está na rua não está na rua bem-vindo, Giuseppe, mas não está na rua pura e simplesmente porque deseja estar na rua, ou quem está na rua não está na rua porque não tem formação, não tem escolaridade, ou qualquer coisa do gênero, ou porque é doente mental, né? Incapaz de lidar com a sua própria vida. Não. Muitos dos que estão na rua têm tudo isso. Só que a sociedade não lhes oferece nenhuma outra alternativa de vida além dessa. Nós, no observatório, cunhamos um termo, já te passo a palavra, Ana, mas nós cunhamos uma frase, que, aliás, é do Dan Small, mesmo que implementou o primeiro programa de House First, né? Em que é o seguinte: é preciso criar sistemas que se adaptem às pessoas, não pessoas que se adaptem ao sistema. Que é isso que esse nosso sistema elitizado faz, né? Ele criou um sistema e que, através desse sistema, eles tentam se adaptar às pessoas para que as pessoas sirvam a ele, ao invés de inverter o processo, né? De se criar sistemas reconhecendo as características dos grupos e, a partir daí, poder esses grupos usufruírem do sistema. Pois não, Ana? Cala a boca, Pedrinho. Pois não, Ana? Oi, Paulo. Então, você vai falando, né? Eu vou pensando assim em várias coisas, né? Da minha experiência profissional, né? Do que eu tenho vivido até aqui. E atualmente eu estou como psicóloga, né? Da Secretaria de Direitos Humanos. E aí o que eu fico observando, né? Por exemplo, a pessoa em situação de rua, né? Se penaliza a pessoa que está em situação de rua, pensando no que você falou, né, a respeito de que a pessoa está nessa situação porque ela quer. Se essa pessoa tem filhos, muitas vezes os filhos são recolhidos, mas as crianças os pais são deixados em situação de rua. E é uma fala muito recorrente, né, que me incomoda muito, que eu já ouvi de alguns conselheiros tutelares, falar assim: olha, você se colocar nessa situação é uma opção sua, mas você não tem o direito de submeter os seus filhos à mesma situação a qual você se coloca. E aí, pensando nos abrigos familiares, né, nos serviços de acolhimento, o máximo que uma família pode ficar, o número de membros da família dentro dos serviços de acolhimento são 4 crianças, né, uma família com 4 crianças. E a gente pensando nessa população, né, dificilmente eles têm acesso a planejamento familiar e eles têm um número reduzido de filhos. E aí como que faz? Então fica 4 no abrigo familiar e o restante.
né? E aí essas pessoas não vão sair da rua para deixar os seus filhos em outros espaços que eles não conhecem. E aí ficam esses programas, né, existentes aí que não contempla a realidade das ruas, né, a realidade das pessoas que estão nessa situação. E eu tinha colocado, né, que enquanto nós não sentar com essas pessoas, sabe, fazer um fórum para ver qual é a necessidade, a realidade dessas pessoas, a gente pensar por eles, vai criar programa Reencontro, de braços abertos, né, esses nomes todos aí que passaram por várias gestões, e vai acabar um para começar outro. Era isso que eu queria falar. Ana. Olha só, Ana. Primeiro, a gente está chegando ao final, eu vou tentar resumir um pouco a minha fala, porque eu sou muito prolixo, né? Mas é o seguinte, a gente, nessa questão, a gente tem duas questões a resolver que são antagônicas. Primeiro, tem a questão do imediato, né? Como dizia Betinho, quem tem pressa tem fome. E é verdade. Então, o ideal aí, que seria fazer fórum, debater, não é possível, porque isso levaria muito tempo até se construir alguma coisa. Por outro lado, você pensar que existe alguma pessoa que possa impor a essa população uma forma de viver é repetir o que eles rejeitaram e, por isso, estão nas ruas, né? Ou seja, alguns deles, como Sarda, por exemplo, rejeitaram essa forma de viver e optaram por querer trazê-lo de volta através de impor o mesmo sistema de vida. Acontece o que aconteceu com Sarda, na minha opinião. Morreu, não suportou, né? Então, lidar com essas questões é uma coisa muito difícil, até porque uma outra coisa que se interpõe às duas primeiras e fazem parte, todos nós somos seres mutantes. Então, o que eu quero hoje, eu posso não querer amanhã. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente lida com essas diferentes possibilidades e essa riqueza do ser humano, que é a diversidade? A nossa riqueza não é a igualdade, a nossa riqueza é a diversidade. Como é que a gente produz, né, viver comum nessa riqueza que nós temos? De diversidade de toda ordem. Então, essa possibilidade que a gente tem, né, é a possibilidade da gente ir tentando trocar o pneu do carro com o carro em movimento, que é muito difícil, mas tem que ser possível. A gente não pode esperar acontecer a situação ideal em detrimento da vida das pessoas. Assim como também não pode fazer algo que eu impulso que seja melhor, independente de quem está recebendo isso. Como disse o Sarda, em algumas situações é melhor passar fome, do que comer salsicha todo dia. Bem, pessoal, segunda-feira que vem nós estaremos debatendo sobre o racismo, olhando para ele sobre o prisma do que nos foi privado porque ficamos comendo salsicha todo dia, e só salsicha, ou seja, aquilo que a cultura europeia nos permitiu. Nós deixamos de comer acarajé, sarapatel e tantas outras coisas porque não tivemos acesso a ele. Um beijo grande para todos os presentes. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem. Até. Até. Boa noite. Boa noite. Até, boa noite. Muito obrigada. Obrigado a você, Ana.